Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, galera. Já coloquei pra gravar hoje. Hoje eu não vou perder essa aula. Já coloquei pra gravar. Que pariu, aula passada, a hora que eu vi, a hora que eu desliguei, que eu vi que eu não tinha gravado, eu falei, não é possível. Mas eu já coloquei, já. Agora tá aqui. Começou. Pronto. Já foi. Vou compartilhar minha tela aí. Pronto, acho que vocês estão vendo a minha tela, certo? Certo. Certo. Tá. Deixa eu abrir já o Excel aqui. Só que antes de a gente continuar o que a gente estava fazendo na aula passada, para discutir algumas coisas e dar o próximo passo, queria aproveitar o Ayrton, hoje a gente não conseguiu conversar, mas eu quero Verdade. aproveitar e mostrar uma coisa pra galera aqui que você passou pra mim. O Ayrton passou um negócio que eu achei legal pra caramba aqui. Quando eu entrar nesse... Depois eu coloco lá direitinho. Deixa eu ver se tá todo mundo aí. Falta o... Acho que tá faltando alguém. Falta o Ângelo. É o Ângelo? Daqui a pouco ele entra. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui. Tem um negócio aqui que o Ayrton tava fazendo, que eu achei legal pra caramba. Depois eu compartilho com vocês, mas é só pra eu poder mostrar uma parte. É um relatório que o próprio Python gera. Achei bem legal. Ajuda bastante. Gera gráfico, interações, a porra toda. Só que tem um negócio aqui, ó. Deixa ele descer aqui. Ele dá umas bugadas, né? De vez em quando ele dá uns... Eu achei que era só aqui, mas o negócio é ele para do nada, ele fecha, ele abre sozinho. Meio esquisito. Foi. Um monte de gráfico. Aí é isso aqui, ó. Tá? Esse cara aqui. Daí eu aproveito e já explico pra que a gente tava conversando. Aí, então, pra você entender. O que acontece? Tem uma... Não sei se você já ouviu falar ou não, tem uma coisa chamada correlação, né? A correlação, no Excel a gente trabalha, chama correl, uma fórmula simples e tal, mas a grande detalhe é que essa correlação, que é o R quadrado, o R, esse R de Pearson aqui, Pearson foi um cara, ele existiu, como cada um desses sujeitos aqui, tá? Mas a questão é que Pearson existiu, e a pergunta que ele tinha era assim, se eu tenho duas variáveis quantitativas, como que eu faço para saber se essas variáveis têm uma relação de positiva ou negativa? Com relação... O que significa essa correlação positiva ou negativa? E o que é uma correlação? A pergunta dele é assim, tá... Se uma variável aumenta, a outra vai aumentar. E se uma variável diminui, ela vai diminuir também. Olha aqui que eu tenho agora aqui. Olha o que eu tenho aqui. A pergunta dele era o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho aqui, olha só a evolução. Vamos supor que eu tenho aqui vários pontinhos assim. Deixa eu ver se eu consigo colocar só as bolinhas. Várias bolinhas aqui assim, de pontos. Então eu tenho duas variáveis, tá? Duas variáveis quanti, isso é importante, certo? Quantitativas. E aí, se essas variáveis tiverem correlação positiva, significa que se eu passar uma reta no meio delas aqui, essa reta vai ser uma reta dessa forma aqui. Uma reta crescente. Então, se ele está falando assim para mim, ó, enquanto uma variável aumenta, a outra aumenta também. Então eu teria um R, que é esse R aí que vocês estão vendo, eu teria um R maiúsculo, maior que zero. Essa é a ideia aqui. Tá? Se você tem em contrapartida uma coisa que for assim, então eu tenho aqui duas variáveis quantitativas, x e y. Só que eu tenho uma coisa que se torne dessa forma aqui, e eu consigo traçar uma reta aqui no meio. Agora o meu R, ele é menor que zero. É isso que ele está falando pra gente.
Tá? Essa é a questão dele aqui. Certo? Isso que vai falar dessa correlação, essa ideia da correlação de Pearson. Tá? Ou seja, aqui você tem uma correlação positiva, significa que você tem variáveis que são diretamente proporcionais, e esse cara aqui você tem uma variável enquanto uma aumenta, e nesse caso aqui, essa aqui está aumentando, e essa variável aqui nesse caso, conforme isso aqui aumenta, essa outra aqui diminui. Então, por exemplo, eu tenho um valor aqui para essa variável, dado nesse ponto. Para y, ela está aqui. Se eu andar no x, ou seja, eu aumentei o valor de x, isso aqui diminuiu. Que é o oposto desse cara aqui. Aqui, essa variável em x está aqui. Em y, ela está aqui, o valor dela. Se eu vier aqui, eu tenho um valor aqui. Se eu vier aqui, o y aumentou também. Então, disso aqui que eu estou mostrando para vocês, o que significa essa matriz aqui? Essa matriz ela é o seguinte. Por exemplo, se eu pegar ID e observar com ID, o valor tem que ser 1. Porque está relacionando ele com ele mesmo. A correlação tem que ser 1. Se eu pegar o married ID e correlacionar com o married ID, tem que ser 1 também. Tá certinho. Até aí tá ok. Só que a hora que ele correlaciona esse ID com o married ID, tá próximo de 0 pelo valor que ele tem aí. Estão vendo? Pelo valor que ele tá te dando aqui, ó. Esse cara aqui, que é a correlação entre esse amigo aqui, e esse amigo aqui, o valor que está desse quadradinho aqui é um valor próximo a 0. Então, a gente está mostrando o que para a gente? Que essa correlação é uma porcaria. Quanto mais o R, quando a correlação é próxima a 0, significa que ela é uma porcaria. Tá bom, isso é o matemático do negócio. Isso é a correlação matemática. A pergunta que você tem que fazer, Ayrton, é o seguinte. Essa variável aqui, correlacionada com alguma coisa daqui, faz sentido físico? Essa é a pergunta. Não faz, porque isso aqui é um número. É como se fosse o RG da pessoa e você está relacionando o RG se o cara é casado ou não. Ah, desculpa, foda-se. Tanto faz. O número de um RG se o cara é casado ou não. O RG é um número aleatório. Ou o CPF do cara. Entendeu? Essa é a questão. Quando você pega uma base de dados, você joga um script para calcular, ele vai calcular para você. Porque, afinal de contas, computador, gente, computador é como... Na física, a gente chamava de computador mula, né? O computador é uma mula. Você manda ele fazer o negócio, ele faz. Tá certo? Agora, quem vai interpretar vai ser a gente. Então, essa variável aqui, por exemplo, por isso que a gente nem mexeu com essa variável aqui. Lá para a gente, essa variável serviu como contadora. Lá a gente conseguiu contar, porque eu sei que ela não tem duplicidade, ela não tem dupla contagem. Então, ótimo, ela serve para contar. Né? A gente viu e taca o pau para frente, tá certo? A mesma coisa quando você começa a analisar outras. Então, outras variáveis. E outra coisa para vocês notarem, todas essas variáveis aqui são variáveis quantitativas. Então, é quant e quant. Então, esse cara aqui, que aí depois a gente vai ver lá na frente como faz para calcular, tanto a fórmula quanto no Excel, essa correlação de Pearson, ela só serve para variáveis quant versus quant. Tá? E o que a gente estava fazendo até agora, era associação de a gente vê uma variável quali com variável, a gente vê uma variável quali versus quali. É isso que a gente viu. Associação T. E agora a gente vai ver a variável R2, que vai ser uma relação entre quali e quant. Tá? A gente vai ver isso daqui hoje. Então, isso daqui é essa matriz está trazendo para você. E aí, beleza, com essa matriz aqui você tem que ver o que faz sentido ou não. Então, a mesma coisa aqui, ó, zip code. Zip code é uma variável que é o zip, é o CEP do sujeito, né? Tipo, CEP, de novo, né? Eu falo uns palavrões aqui, foda-se, né? Comparar o CEP do cara com o ID do cara, que tá aqui. Tanto faz. Vai dar 0 mesmo, porque não vai trazer nenhuma informação de valor para mim. É só um número, tá? Então, por isso que a gente fica fatiando a base, vendo o que funciona ou não.
Tanto que quando a gente começou a utilizar essa associação ATF, a ideia foi essa. É para a gente ver qual variável funciona ou não. Então, a tarefa dos senhores aqui era construir para todas as suas coisinhas a associação T desse sujeito aqui. E aí, agora a gente vai começar a ver, então, os senhores, deixa eu pegar aqui, 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 aqui está a minha página, então a gente vai trazer isso aqui para cá, e agora a gente vai ver quem quer ser o primeiro a compartilhar a tela conosco para ver quais são os números que vocês chegaram. Espera aí que o meu computador está rodando aqui, pessoal, ele está fazendo tanta coisa aqui. Mas tanta coisa em background. A tela ficou parada pra gente aqui. Ele tá fazendo 1 milhão de coisas aqui. Tem uns processamento meio nervoso aqui. Daqui a pouco ele já volta. Deixa eu tirar esse Excel daqui. Diminuir esse Excel aqui. Esse aqui. Deixa eu fechar esse cara aqui que eu não tô usando ele agora. Pra diminuir. Esse aqui eu posso fechar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aberta aqui. Isso aqui eu vou fechar também. Ah, não. Esse aqui eu não posso fechar, que ele vai cair o Hangout. Deixa eu fechar esse aqui. Vou fechar aqui. Esse aqui eu vou fechar também. Daí ele já não chora tanto. Pronto. Eita. Eu acho que vocês estão aí.
Que tombo, hein, Lucas? Oi, cara, travou tudo aqui, velho. Ô, Lucas, você pode. Eu ia tirar essa dúvida enquanto você estava aguardando o teu PC. Você pode me dar uma iluminada, cara, Fala em aí. relação à parte de homogeneia? O que acontece? Na minha visão, no que eu entendi, Uhum. a gente está analisando esses dados. Certo? E até então, antes da parte de a gente ver a questão da homogeneia, a gente queria saber se esses dados eram homogêneos ou não. Uhum. Nós constatamos que não. Por que depois a gente deixa os dados homogêneos, então? Quando você fala deixar os dados homogêneos, é fazer isso aqui, ó. Isso. Tá, é o seguinte, que a ideia é assim, isso daqui é se os dados fossem homogêneos, eles teriam que andar dessa forma. Entendi. O que isso aqui então isso é que a gente chama de teórico, né? Na teoria, para ser homogêneo, teria que ser dessa forma aqui, por isso que a gente faz essa conta e deixa ele dessa forma aqui. Os dados reais são esses daqui. Aí o que você faz? Como agora você tem uma referência, que é essa, você compara o que você tem com a sua referência. Quanto mais próximo ele for dessa referência, mais homogêneo ele é. Quanto mais distante ele for da sua referência, menos homogêneo ele é. Entendi. Então, o que vai determinar mesmo o quão relevante esses dados serão para a nossa análise é o T final. Exatamente. É esse valor aqui. Que agora eu quero discutir Beleza. com vocês se vocês chegaram nesses valores aqui. Então, eu já vou te adiantar que eu vacilei nessa etapa aí. Eu confesso que hoje eu fiquei focado no meu TCC, que eu estou terminando o TCC, e eu deixei de fazer esse trabalho aí. E eu pensei, vai dar tempo de fazer, vai dar tempo. Comecei a fazer agora há pouco e não deu. Alguém conseguiu fazer? Eu fiz, mas eu não sei. Compartilha aí. Eu não sei se os números vão bater, né? Eu fiz também. Tá certo. Essa Só é a uma ideia. dúvida. Vamos ver onde vocês chegaram. Porque depois eu vou construir o meu e vou colocar lá. Mas tem que ver como vocês chegaram. Vai ter que chegar todo mundo mais ou menos no mesmo lugar. Tá, mas só uma dúvida, Lucas. Tem uma das variáveis, é o determinism. No caso, é a razão do cara ter saído. Então, faz sentido analisar ela considerando ativos e inativos, sendo que ela só vai existir para o cara que está inativo? E aí? Faz sentido analisar ou não? O que você acha, Daniela? Então, para mim é estranho, porque ela vai estar sem Não valor faz. ou Não faz sentido. com valor, faz. com valor inválido para o cara que está ativo e vai ter algum conteúdo diferente para o cara que já está desligado. Não percebi. Exatamente, não faz sentido analisar. Isso daí é uma variável que só vai analisar para quem está inativo. Para quem está ativo, não faz sentido fazer análise, não. Não, perfeito, beleza, porque como ela estava lá entre as luminais, né? Uhum. Mas beleza, eu nem analisei ela mesmo. Essa é a questão, que é uma questão bacana que você está levantando. Que é assim, cara, eu tenho uma variável aqui, faz sentido, eu chamo de sentido físico, tá? Enfim, faz sentido para o problema que eu estou analisando observar essa variável agora, pelo cálculo que eu estou fazendo? Não faz. E a justificativa é porque ela só está atrelada a quem saiu. E a gente está analisando entre quem está na empresa e quem saiu da empresa. Se ela é uma variável ligada a somente quem saiu, não faz sentido. Entendeu? Essa é a questão. Beleza, joia. Então, quem quiser compartilhar conosco aí para ver como que ficou a tabelinha final, que a ideia é ter montado uma tabela final assim, por gentileza. Enquanto a galera vai compartilhando aí, Lucas, eu vou tentar adiantar a minha aqui. Fechei a can só porque eu vou receber Tá bom, a janta aqui para não deixar a galera aguenta aí. tranquilo. Então eu vou compartilhar aqui, então. Vai lá, Ângelo. Pode fazer, então. Quem tá compartilhando é o... Eu tava, né? Mas aí o Ângelo falou que ele ia, então. Ah, beleza. Então desculpa, Lucas. Pode Não, pô. Vai Pode lá, ir, Ângelo, pode ir, tá com o tranquilo. pau, fala aí. Deixa eu colocar aqui no Ângelo. Beleza. Cliquei aqui, F11 aumenta. Você fez uma tabela resumo aí? Vamos olhar só o Fiz. resumo quanto deu, vamos ver. Já achou os valores todos aí. Show. Até o... Aí que tá, ó.
Temos alguns detalhes aí, Caromildo. Aperta Ctrl e joga o scroll pra cima. Rola a bolinha pra cima aí, pra ficar maior esses números aí. Tá, então vamos lá, ó. Primeira coisa aí. Esse número 30, tudo que for maior que 1 tá esquisito. Tá? Então, 11, 15. tudo que for maior que 1 tem algum problema na conta. A gente vai olhar ali, tá certo? Assim, marital describe aí 1,56 tá estranho, porque esse número, por definição, o t tem que variar de 0 a 1, tá? E por que ele varia de 0 a 1? Porque, pensa assim, primeiro assim, ele não pode ser negativo porque ele é uma raiz, tá certo? Se ele é raiz quadrada, ele não pode ser negativo. Então, já começa aí um detalhe. Eu vou abrir o Word da aula passada aqui. Esse valor é de 0 a 1, certo, Lucas? Esse valor é de 0 a 1. Eu vou abrir a equação da aula passada aqui, que eu mostro para vocês facinho, quer ver? Explicar um porquê que ele não pode ser diferente. Aqui, abriu. A ideia da aula é essa daqui hoje, tá? Isso aqui é a aula de hoje. Então, interpretação da associação T, a gente vê SR2 entre qual e quant. Só que a gente tem que entender como funciona a variância, desvio padrão, para a gente chegar nesse cara aqui, senão não faz sentido algum. Mas só para entender esse cara aqui, ó. O que acontece? Por que esse número aqui, por que esse cara aqui só fica variando de 0 até 1? Pela própria definição matemática que ele é construído. Quando a gente pega o observado e o realizado aqui, entre esses dois valores aqui, a gente está elevando essa diferença ao quadrado. Então, por mais que aqui dentro dê um número negativo, a hora que você eleva ao quadrado, ela vai ficar positivo. Por isso. Então, esse cara aqui, esse aqui quadrado, vai ser sempre positivo aqui. Essa frequência é uma frequência calculada, é uma frequência absoluta. Pela própria definição de frequência, ela não pode ser negativa. Você não pode ter uma frequência negativa. Ou seja, você tem um conjunto de dados separando entre 4 categorias diferentes. Sei lá, você tem uma loja, você tem uma fábrica, até um ponto real. Uma vez um cara me procurou, falando assim, olha, Lucas, eu produzo camisetas aqui. Eu lembro que ele tinha 4 cores diferentes de produção de camiseta. Tá certo? Ele produzia camiseta abaciada. Baciada, que eu quero dizer assim, em alta quantidade, né? Ele tinha uma confecção, ele sempre produzia as cores iguais porque ele vendia em alta quantidade. Então, eu tenho essas 4 quantidades aqui, eu queria um trabalho XPTO. Beleza. O que acontece? Vamos supor que o cara tinha lá vermelho, azul, branco e preto, que são as 4 cores. Se você pega o total e separa por essas 4 cores de frequência, pensando numa frequência calculada homogênea, cara, não pode ser uma frequência negativa. Isso aqui. Porque você tem uma quantidade, você está falando, olha, eu tenho um percentual para azul, uma percentual para vermelho, uma percentual para camiseta branca, uma percentual para camisa preta. Tá certo? Vide é o meu total, então não tem como ser negativo. Então, como aqui em cima, isso aqui nunca vai ser negativo, está elevado ao quadrado. Isso aqui não tem como ser negativo, então esse número vai ser sempre positivo. Tá certo? O n é um número positivo. Sempre, toda vez. Aqui é sempre um número maior que 2. Maior ou igual a 2. Se for 1, isso aqui zero, vai dar ruim, isso aqui não tem como calcular. Então, esse número é sempre maior ou igual a 2. Esse valor, que é outro valor da quantidade de classe, sempre maior ou igual a 2. Se eu estou pegando um número positivo e dividindo por um número aqui embaixo que vai ser positivo, então aqui dentro, essa razão vai ser positiva. Então, um número positivo por um número positivo sempre, que eu estou querendo dizer, é o seguinte. Então, se eu tenho aqui um número positivo aqui, ou seja, se ele der aqui 35, que ele não pode ser negativo, e aqui embaixo deu 1000, por exemplo, a raiz, esse cara aqui, esse número que vai ter aqui, esse resultado, é com certeza maior que zero. Então, essa raiz aqui, eu vou calcular para o t, que eu tenho aqui, com certeza, o que tiver aqui dentro, como é maior que zero, então essa resposta ela vai ser maior que zero. Tá? Isso vai acontecer. A gente fala assim, pode variar, pode ser zero, depende da quantidade de casas, né? Ele pode ser um cara que tem 0,0000002, por exemplo. Tá certo? Ele é muito pequenininho, praticamente zero. Mas ele por definição, ele vai ser zero. É maior que zero. Tá? São as definições dele. Não tem como esse cara aqui
dá negativo. Por isso que ele fica entre 0 e 1. Sempre. Tá? Ô, Lucas, só uma curiosidade, você pôs pra gravar? Pus pra gravar. Dessa vez eu pus, Daniela. Uhul! Então Tá achei que por causa gravado. do transtorno você Não. Bom. Gravei. Yes! Nossa, eu fiquei puto, vocês não têm noção. Nossa! Não é possível, porque a gente teve uma discussão muito massa, a gente conversou tanta coisa, foi muito bacana, e aí nossa, eu queria bater a cabeça da quina da parede. Aí o que acontece aqui? Esses caras aqui, ó, esse aqui, tá? Não faz sentido. Não tem sentido físico acontecer eles aqui. Certo? Então vamos lá. Ângelo, volta na sua planilha e vamos ver o que tá errado. Vamos pegar o primeiro que é Marital Describe aí. Desce aí. Vamos achar o Marital Describe. Aí você dá um zoom para nós aí, aumenta, sei lá, como percentual de visualização. Todo mundo vê que a gente já acha onde tá. Marital Describe. Estado civil, né? É, Estado Civil. Esse daí que tá na sua tela. Isso. Dá um zoom aí pra nós. Aumenta. Vai pra sua direita agora. Vamos pegar lá as continhas, a gente já vê. Pode ser que eu tenha errado. Não, mas vai mais pra direita. Vamos pegar o resultado final e a gente faz a engenharia inversa. Não, outra direita. Ah, sim. Tá. O que tá acontecendo aí? Vamos olhar esse Q quadrado aí. Dá um clique em cima desse 13.77. Aperta F2 aí. Tá, ele tá pegando a tabela auxiliar. Beleza. Aí ele tem, o Marital tem 1, 2, 3, 4, 5. Tá, o M de Maria tá certo, o K tá certo. Agora vai em cima da multiplicação total aí. Aperta o Enter. Aqui não. Cara, tem uma barra. O que tem aí uma barra dentro da fórmula? O que é isso aí? Aqui? Não. Na soma. Aperta F2 aí. Acho que é só É o 7, número né? 7, perdão. É que tá escrito para eu ver. Tá, pode dar ESC aí. Ficou a definição do meu monitor aqui. Vai na linha BA 116, eu acho que é isso, né? 115, que é onde está o número 1240. 1240. Aperta F2 aí, vamos ver essa forma. Tá. Ele pegou 310, um menos o outro. Beleza, tá ok. Fechou. Tá. Cara, ó, já dá pra perceber que tem alguma coisa errada aí? Tá vendo 2.45? Ó, como que é essa conta de 2,45? Ó, a conta aí tem que ser 13,77 dividido por 1.240. Se você pega R$13,77 e divide por 1.240 pessoas, não vão receber R$2,45 cada um de jeito nenhum, a não ser que for alguma conta do governo federal. Não sei, mas aqui no Excel não pode. Não pode, não. A não ser que fosse contabilidade criativa, tem umas coisas diferentes assim que tá acontecendo hoje em dia. Mas não pode. Então aperta o ESC aí. É que ele pegou e tentou, acho que tentou fazer a fórmula completa, não? Tá com a fórmula em mente. Você tentou fazer a fórmula completa, mas ela já tá pronta. Aperta o igual aí, Ângelo. Quer ver? Aperta igual. Só aí onde tá mesmo. Igual. Clica em cima do 13.77. Só clicar em cima dele. Dividido. Aperta a barra de divisão. Agora, clique em cima da célula 1240. Dá Enter. Ahá! Voa lá. Você sacou onde você tinha... O que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, ó. Quer ver? Eu só divido esse valor. O quê? Isso. Esse valor aqui? Isso. Quer ver, ó? Eu vou mostrar aqui, ó. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ó. Aqui,
esse valor aqui, você já calculou ele aqui. Então já está calculado. Por isso que essa partezinha aqui está calculada. Agora, essa parte aqui, de cima, você já calculou ela aqui. Então, quando você simplesmente já pega este valor aqui, que é este aqui, dividir Eu fiz a por esse aqui, forma. todo, então ele já vai te dar a resposta aqui. Você não precisa fazer a fórmula de novo. Uhum. Então, eu acho que é isso que você fez. Aí você tem que rever todas as suas continhas. Eu vou ter que rever então, tudinho. Próximo, senhor, quem vai ser a pessoa? Pode ser Então, a sai Ana, a aqui. Daniela ou... Vamos fazer o menino, menina. Vai. Agora, peraí, Ayrton. A Daniela, eu posso escolher ou alguém se voluntaria. Vai a Ana ou a Daniela? 3, 2, 1. Ana, muito bem, você. Ninguém se voluntariou, vai por livre e espontânea pressão. Compartilha a tela, mostra seu Excel. Vamos ver se os resultados deram ok. Então, eu não vou conseguir mostrar para vocês hoje. Eu fiz, só que o que acontece? Eu estava formatando a máquina e eu tô com uma outra máquina que estava com problema. Tá me enrolando, tudo bem. Não, juro que não, eu fiz. Hoje eu quebrei a cabeça, porque o meu computador pifou, eu estava tentando arrumar e tentei transportar as coisas para o outro, fazer um backup. Mas eu fiz, juro. Tá bom. Daniela, quer compartilhar conosco? Se deu certo? Acho que ela caiu. Não, ela tá aí, tá só com o microfone. Acho que tá que nem o Renan, comendo pizza, sem oferecer. Absurdo. Onde já se viu? A gente tem que marcar de se encontrar em algum lugar do país aí e poder fazer uma confraternização, né? Exatamente, eu chamo isso daí de encher a cara. Pode ser, eu não bebo. Mas aí eu pago a pizza. Entendi. Boa. Daniela, você está entre nós? Eu estou. Consegue compartilhar a tela conosco? Sobre o T aí? Para ver se... Consigo. Você conseguiu ter todos Vamos lá. os menores que 1? Sim, Ah, legal. estou com todos os valores menores do que 1. Deixa eu achar onde compartilha aqui. Compartilhar tela. Vamos lá. Isso. Achou. Show. Nossa, que ruim, ele pede para selecionar a tela, até eu achar minha tela. Cadê Excel? Ele não tem Excel aqui? Você tem quantas telas aí? 2 ou 3? 2. Mas ele tá pedindo para eu selecionar a janela, mas cadê o Excel? Ah, tá aqui, achei. Tá no meio da lista. Pronto. Consegue ver? Sim. Beleza, então tá aqui, com exceção do termo Wilson, Boa. eu não fiz. Boa. Então todas entre 0 e 1, e achei interessante o employment status deu meio. Legal. Ótimo. Ótimo. Conseguiu fazer bacaninha. Mais alguém? O Ayrton, por favor, compartilhe conosco. Tem dúvida, Daniela? Foi tranquilo fazer? Não, foi tranquilo, principalmente assim, porque depois de um tempo você pega o jeito e copia e cola. Só que tem isso. um problema disso, ele fica meio automático, né? Então, às vezes você não pensa muito sobre o que você está fazendo, mas tranquilo. Esse é o perigo da automação. Verdade. Deixa eu ver aqui. Ah, chegou nos mesmos ideias. Tá. Uhum. Mesmos valores até. Show. Excelente. Agora a questão é a seguinte, pessoal. O que acontece aí? Esses valores, aí que vai entrar o contexto, né? Eu chamo de entrar o que a gente está falando de contexto. O que é o contexto?
Então, só para vocês verem, só para vocês terem uma ideia, quando a gente pega esse valor aqui que está entre 0 e 1, e a gente fala assim, ó, olha, quanto mais próximo a 1, mais associado está, ou seja, melhor aquela variável explica as outras, tá? No caso, melhor aquela a variável qualitativa explica, tem uma boa explicação para a resposta. A questão é, se vocês olharem a tabela de vocês, que vocês chegaram, vocês chegam em números, o maior número foi meio. Aí você fala assim, caramba, tudo é uma porcaria, não dá para fazer nada. Aí que você vai ter que olhar o contexto que você tá e selecionar as maiores que você tem, porque afinal de contas é aquilo que você tem para trabalhar. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Então eu vou tentar ser mais claro, quer ver? Essa é uma base de dados de pessoas. Pessoas. Isso aqui que a gente está trabalhando não é máquina, não é nada disso. Quando você trabalha com pessoas, e assim, quando você vai trabalhar com marketing, com coisas, e a própria Daniela que trabalha com bases de dados que são pessoas imputando coisas ali, você nunca vai ter relações ou associações que chegue próximo a 1. Fala assim, cara, é perfeitinho. Nossa, que nem ciência. Tá um negócio maravilhoso, lindo. É muito raro isso acontecer. Se você consegue algumas variáveis que se tornem, que tem perante as outras, olhando todas as outras, se tem variáveis que são maiores, que são melhores para trabalhar, você trabalha com aquelas. Então, por exemplo, teve um aí que deu 0,14. Porra, perto da outra que deu 0,002, ela é linda. 0,14. Tá maravilhoso. Tem uma outra que deu meio. Pô, perto de uma que deu dois decimais, duas casas depois da vírgula de 0, ela tá linda. Então, é aí que tá. Você analisa, olha o contexto que você tá, compreende o contexto e fala, eu vou utilizar essas daqui. Por que eu tô falando de contexto? Porque se você, por exemplo, tem uma aluna que a Ana, ela é engenheira e trabalha com máquinas, literalmente com máquinas, ela tem, sei lá, na planta fabril dela, não sei quantas máquinas lá, tá? Mas eu sei que é na ordem de milhares, tá? O negócio é gigantesco, tá? É no sul do país, essas máquinas, essas fábricas gigantes que produzem sei lá o quê. O que acontece? Se você está trabalhando com máquina e você está trabalhando com peças e você chega em relações ruins, então você tem um problema grande no seu modelo. Um problema muito grande. Porque é máquina. Máquina é exato. Máquina está programada para fazer. Você programa, não tem uma mão humana colocando ali, não é... Ah, será que a gente vai fazer uma pesquisa se o cara gosta de sorvete ou não? O cara sai da empresa porque ele tá triste com o gerente, que é uma pessoa, e de repente se ele tivesse numa outra célula com outro gerente, ele nem teria saído, tava achando que a empresa era a coisa mais linda da vida dele, do universo dele. Só porque ele não gosta daquele gerente, a empresa é uma bosta. Entendeu? Então assim, são pessoas. Então aí você vai ter que olhar e analisar, falar, puta, isso aqui, essas variáveis eu consigo trabalhar, e essas outras eu vou deixar de fora porque tá muito ruim, tá? Então, Daniela, é aquilo que você falou, depois de um tempo copiando e colando, automático é o problema. Só que aí você volta na sua tabela resumo e vai olhar qual faz sentido para este problema específico. Lembrando, tô trabalhando com pessoas, entendeu? Tanto que aí eu vou tentar dar um exemplo do seu problema aí, da sua vida diária. Naquele sistema que você falou que você constrói jogos de futebol para as pessoas. Você tem que ver qual que é uma variável resposta que você quer analisar, que eu não sei, mas você deve ter uma tonelada de variáveis. E você vai ver qual que é a variável resposta e você pega uma classificatória com relação a ela e começa a levantar isso, tá? No SQL você consegue fazer... Não sei se você trabalha com SQL, outra coisa. Você falou que trabalha com BigQuery, provavelmente SQL. No SQL você monta isso aqui rapidinho, tá? Você monta isso aqui de forma até que rápido fazer isso aqui. Não é difícil montar nele. Você pode montar, automatizar e ver quais são os textos que ele vai soltando para você. Entendeu? Porque, afinal de contas, é uma função matemática e o computador faz isso bem. A grande questão é olhar qual variável é bacana para você trabalhar. Você fala assim, puta, essa daqui explica bem, por isso... Então, essa está bem associada com essa outra. Essa daqui não está nada associada, serve para nada nesse problema. Tá claro isso?
E não existe um padrão, pelo que você falou. Então não dá para falar, toda que for acima de meio é boa, por exemplo. Não existe isso. Não. Porque cada contexto é um. Você vai ter que olhar o contexto. Exatamente. Você vai ter que olhar muito bem o contexto. Porque, imagina assim, você está trabalhando com marketing digital, você está pegando informações do Facebook. Não sei se alguém já trabalhou com marketing digital aí, hoje em dia é muito comum, tá? Pegar as coisas do Facebook, Twitter, próprio Instagram para fazer. Cara, são pessoas digitando, são gostos e sabores. Não tem nada exatoide, entendeu? Agora, você vai trabalhar num lugar que é máquina, aí sim você tem que ser bem... Ainda mais você aí, então aí, se é engenheiro da computação, de repente você vai para um lugar... Tive um colega professor que o que ele fazia era especificamente ver quando a máquina precisava de manutenção. Então ele ficava levantando os dados e modelando a saída das máquinas e principalmente os sensores das peças dela. Quando começava a cair determinados modelos, ele tinha que entrar lá e fazer a manutenção da máquina. Isso daí o modelo tem que ser muito preciso, porque é um custo absurdo parar uma máquina numa planta fabril. É muito caro. Então tem que ser. Então os coeficientes que você calcula, como é tudo certinho, modelado, bonitinho, tudo preciso, tem que ser mais alto. Com pessoas não vai ser assim. Faz essa experiência, Daniela, porque você vai ter você é uma das pessoas aqui, acho que tem as bases de dados mais na mão, assim. Que é um problema bem bacana o seu. Ainda mais que as pessoas podem escolher coisas, entendeu? Aí você vai ver. Uhum. Você vai ver que dá para fazer coisa pra caramba lá dentro. Só com essa aqui, que a gente tá vendo agora. Agora a gente vai ver uma segunda hoje. Então, o que é a ideia aqui? A ideia era fazer essa interpretação, tá certo? Pra gente poder agora ver esse R2 aqui. O que acontece? Esse R2 aqui, ele vai fazer uma correlação, vou chamar de correlação, tá? Esse R2, mas ele vai variar, ele vai ver qualitativa e quantitativa, entre quali e quanti. Essa é a ideia. Tá. O que acontece nessa quali e quanti aqui? Para a gente poder entender isso, a gente tem que ver o que significa variância, tanto populacional quanto amostral. Tá? E depois desvio padrão. Então é o seguinte. Vamos voltar à nossa base de dados lá. E vamos ver isso, primeiro, de uma forma mais visual. Depois a gente faz toda a matemática, porrinha toda que precisa. Mas a gente vai começar da seguinte forma. Aqui no Excel, tem um carinha, aqui, em inserir, tem um dos gráficos aqui nesse Excel 365, sei lá, esse Excel, últimas versões aí, que é o gráfico de caixa, tá? Gráfico de caixa estreita. Esse cara aqui, ó, você clica aqui, vai ter histograma e gráfico de caixa estreita, tá certo? Como que eu vou construir? Então, eu vou fazer o seguinte. Dá um clique aqui. Surgiu uma nova planilha para mim. E eu vou chamar de análise 3. Eu tenho mania, eu tenho obsessão por coisas organizadas. 4, né? Análise 4. Por coisas organizadas. R2. Aqui. Quali versus quant. Aqui. Tá bom. Aí como que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, abrir uma planilha nova. Venho aqui em gráfico, caixa estreita. Ele abre esse gráfico para mim. Vou já deixar ele grandão para todo mundo ver. Selecionar dados. Vir aqui. Adicionar. Vou deixar o nome da série em branco. Vou aqui em valores da série. Vou em bases de dados. Aqui. E vou selecionar o pay rate, que é uma variável quantitativa que eu quero mostrar para vocês agora. Então, eu vou selecionar todo mundo, tá? Selecionei todo mundo. Aqui. Dei OK. E voltei para cá. Dando OK. Ele abre essa caixa aqui, que é chamado boxplot. Se alguém nunca viu, fica tranquilo que eu vou explicar. Se alguém já viu, beleza. Melhor ainda. E a gente vai explorar esse cara aqui para poder explorar a ideia de variância. Então, olha só. Esse gráfico no Excel, para não ficar aparecendo todos os malditos pontos aqui, eu vou tirar esses pontos internos, tá?
Eu só clico o botão direito, formatar série de dados, ele abre a caixinha para mim, eu venho aqui e tiro aqui, ó, mostrar pontos internos, eu desmarco. Pronto. Para ficar mais fácil para vocês verem, eu vou tirar aqui em formatar só o preenchimento dele, só para ficar mais fácil de ver. Pronto. Aí, beleza. Então, vamos lá. Isso aqui, esse gráfico é distribuição geral do pay rate. Esse pay rate, pessoal, está em USD, tá? E esse pay rate nos Estados Unidos é valor por hora de trabalho, tá? Quanto custa o funcionário por hora, tá? E aqui no Brasil tem alguns lugares que trabalham por hora, mas a maioria das pessoas são mensalistas. O que acontece aqui? O que significa esse... Cada coisa que está nesse gráfico tem um significado. Cada um deles. Tudo. Então, só para vocês terem uma ideia. Ó, isso aqui... Só para vocês terem algumas ideias, ó. Esse cara aqui, que você está vendo aqui, é a média. Esse xizinho é a média de todos aqueles pontos. Tá? Então, você sabe, por exemplo, que essa média está em torno aqui de 30. Então, a primeira coisa que você já sabe. Então, isso aqui é a média. Beleza. Tá bom. Além da média, você tem as bordas da caixa, superiores e inferiores. É essa borda aqui e essa borda aqui. Essa primeira borda aqui é o primeiro quartil. E esse daqui é o terceiro quartil. E esse carinha aqui, então, é o segundo quartil, conhecido popularmente como mediana. Isso aqui é a mediana. Esse cara aqui, ele é o limite inferior da sua distribuição. E esse cara aqui é o limite superior da sua distribuição. Então, o que acontece? Então, vamos lá. Interpretações da vida. Vai funcionar assim, ó. Essa distribuição que a gente tem aqui especificamente, a média, ela está mais alta que a mediana. Ela tem um valor mais alto. Como que eu sei? Só olhar aqui, ó. Aqui está a mediana, aqui está a média. Tá certo? Só olhar aqui nesse gráfico. Se a mediana está aqui e ela está bem próxima do primeiro quartil, significa, então, que a maioria da galera vai estar aqui. Eu tenho uma concentração muito grande de pessoas entre o primeiro aqui e o segundo quartil. É isso que ele vai falar para mim. Nossa, como que a gente pode ver isso? Assim, ó. A gente vai fazer um outro gráfico e comparar com esse, que é um gráfico conhecido como histograma. Então, a gente vem aqui, inserir, aqui, histograma. Vou colocar aqui do lado, vou aumentar um pouquinho, vou vir alterar tipo de gráfico, não, selecionar dados, adicionar valores da série, dados, subo lá, pego todo mundo, pay rate aqui, até o final, selecionado, dei OK, e ele me traz essa série aqui. Tudo bem. O que acontece aqui? Eu consigo observar algumas coisas. Primeiro, observe que eu tenho uma grande quantidade de pessoas, só que isso aqui nada mais é que... Vou colocar um nome aqui. Vai, meu filho. Frequência absoluta por faixa de valor. Quem fez essa faixa de valor para mim foi o próprio Excel. Isso aqui tá automatizado. Isso aqui foi o próprio Excel que fez. Tá? Eu não pedi para ele fazer nada por enquanto. Depois a gente vai aqui, eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer. Dando um clique duplo e tal. Tá? Por enquanto ele que fez isso daqui para mim. A questão é, que é o seguinte. Você percebe que pela frequência absoluta aqui, você tem muita gente concentrada de 14 até 22 reais, onde você tem a maior barra, depois você tem a segunda maior barra entre 22 e 30 reais. E tá aqui. Tá vendo? Aí cai pra caramba, começa a aumentar a quantidade de pessoas, tem uma segunda corcova aqui, uma segunda moda, que a gente chama aqui, né? Um outro valor mais alto, depois ele cai de novo. O que acontece?
Como a maioria das pessoas estão aqui nesse primeiro, o que vem a ser essa ideia de quantil, percentil e a porra toda? Quantil é o seguinte, eu vou só abrir uma planilha nova para mostrar o exemplo aqui. O que é a ideia de mediana, primeiro quartil, segundo quartil? Funciona assim, ó. Vocês não precisam fazer não, tá? Só vou mostrar como exemplo. Eu vou pegar aquele pay rate, eu vou jogar aqui, essa variável, deixa ela aqui, não precisa fazer nada. Tá? Só para vocês verem o que eu estou querendo dizer. Para eu calcular mediana, primeiro quartil, segundo quartil, para eu não, né? Para o computador calcular, se você for calcular na mão de alguma coisa, como que funciona essa ideia? Essa ideia tem que ser da seguinte forma. Eu tenho que pegar a minha lista de dados que eu estou querendo, seja ela com apenas 310 ou com 1 bilhão de dados, não interessa, tá? A primeira coisa que ele vai fazer é classificar esse cara do menor para o maior. Então, ele ordena. A primeira coisa que ele faz é uma ordenação. Ele ordena tudo que você tem do menor para o maior. Então, aqui, ó, o 14 é o menor número e o 80 é o maior número. Como que eu sei disso? Eu vou fazer alguns resumos aqui pra gente. Então, o primeiro resumo, eu vou calcular o valor mínimo. Mínimo. Calcular o valor mínimo, dando um zoom aqui para ficar mais fácil para vocês verem. No Excel é só colocar mínimo, palavra mínimo, igual mínimo, uma fórmula que existe. Tá? Aqui, seleciono todo mundo, fecha parênteses, enter, mínimo, 14. Pegou. Aqui é o mínimo valor. Tá bom. Vou pegar o valor máximo. Então, como que eu faço? Igual, máximo, formuleta do Excel, nada de especial. Aqui é o máximo, igual, máximo, aqui, fórmula máximo, pá, fechei, aqui, 80. Esse é o valor máximo e o valor mínimo que a gente tem na nossa distribuição, até aí ok. O que a gente vai observar agora? Eu quero pedir para ele calcular o primeiro quartil. Então tá, eu vou deixar um pouquinho mais para cá, que eu vou ter que utilizar aqui para vocês entenderem. Então vamos lá, o que é esse tal, né, de primeiro quartil? O que é essa caceta? Essa caceta é isso aqui, ó. Para calcular aqui é simples. Eu escrevo igual, escrevo quartil, tá? Inclusive, significa que ele vai pegar, inclusive, aquele valor, tá certo? Eu vou até abrir a fórmula como que é. Ele tem duas coisas. Eu pego a matriz e qual que é o quarto? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, tá? Seleciono. Qual que é o primeiro que eu quero? É o valor do primeiro quartil. Dei Enter, apareceu aqui. O que é esse valor 20? Esse valor 20 é o seguinte, olha que interessante. Eu vou colocar aqui ordem. Depois de ordenado, esse aqui é o número 1, 2, 3, 4. Isso aqui é isso aqui que eu tenho, ó. Ele fez o número 1 até o número 310. Então, se eu pegar, qual que é o valor da posição 1? É o 14. Qual que é o valor da posição 2? É o 14. Posição 3 é o 14. Posição 6 é o 15. Aí, se eu tenho 310 caras, 310 posições, se eu dividir essas posições aqui em 4 partes iguais, então, se eu pegar aqui 310 posições e dividir em 4 partes iguais, ou seja, 25%, eu tenho a posição 77,5. Só que a posição 77,5 a gente não tem. Mas vamos na posição 77. Já explico como que a gente resolve isso aqui. Vou lá na posição 77. 77, chegamos aqui. Certo? A posição 77 está exatamente aqui. Só que eu tenho lá, quando eu dividi isso aqui em 4 partes, é 77,5. 77,5, eu estou entre esse valor aqui e estou entre este valor aqui. Mas é um valor posicional. Veja, escuta bem essa palavra. É um valor posicional. Ou seja, na minha posição da minha listagem ordenada, se eu quebrar essa listagem ordenada em 4 partes iguais, tá certo? O primeira parte, o primeiro 25% dos meus valores, que tá aqui, tá? Ele bate exatamente na posição, no número 20. Então, o que significa esse número 20? Que ele trouxe aqui, chamado primeiro
quartil. Ele fala assim para mim, olha, todos os valores anteriores e iguais a 20 são 25% da minha distribuição. Então, repetindo, de outra forma, 25% dos meus valores, de todos esses valores que eu tenho aqui, 25% deles são valores que vão até o valor 20. Tá claro isso? É isso que significa primeiro quartil. Tá? O que significa segundo quartil? Segundo quartil. A gente pega a mesma ideia, pega quartil, mesma ideia. Eu vou colar aqui, só que agora, ao invés de ser número 2, eu vou pegar o segundo quartil, que eu dei o número 24. O segundo quartil, vou trazer essa fórmula para cá só um pouquinho. O segundo quartil, ele faz o quê? Ele pega o número 310, pega o valor 310, que eu tenho 310 posições, e divide em 4 partes, só que agora, ao invés de pegar uma, ele pega quantas partes? Ele pega 2. Então, vezes 2 quartis. É a posição 155. Então, a gente desce na posição 155. Posição 155. Aqui. Essa posição 155 traz para mim, na minha série de dados, o valor 24. Então, ele está falando o seguinte. Se eu pegar todos os valores ordenados do menor para o maior, até a posição 155, todos os valores vão ser inferiores ou até iguais ao número 24. Tá certo? Esse segundo quartil é popularmente conhecido como mediana. Essa mediana, aqui, mediana, a gente calcula escrevendo a palavra med no Excel. Med, a função med, te traz a mediana. Tanto que, se eu escrever med, selecionar a galera toda aqui, deu ok, 24. Então, segundo quartil e mediana é exatamente a mesma coisa. Tá bom. Terceiro quartil. Se alguém conhece isso, dá só um pouquinho de paciência aí, e vocês vão ver para que serve isso aqui já já. Terceiro quartil, então eu coloco na fórmula aqui o número 3. A 45 e 35, não sei o que lá aqui. 45,315. Então, o terceiro quartil, o que ele está fazendo? O terceiro quartil, ele está pegando o 310, dividindo por 4 partes e multiplicando agora por quanto? Por 3. É o 32,5. 232,5, perdão. Desço na posição 232,5, 232, o ponto 5 não tem, sendo que é o número inteiro, 232, e olho esse valor aqui, falo, interessante, 232 está aqui, 233 está aqui, 233,5 é o meio do caminho. Tá, o meio do caminho, que é exatamente entre esses dois aqui, eu tenho 2 valores diferentes. Certo? Então, o que eu vou ter que fazer? Nesse cara aqui, o que ele fez? 45,21. Aqui deu 45,35. Deixa eu pegar aqui. Cadê? 2, 3... Como que é, não? Perco o raciocínio tão rápido. 232. 232. 232. 232. 232. Aqui. Esses 2 valores aqui. Certo? Ele pega e calculou, então, qual que é o valor que ficaria aqui no meio. Tá certo? Essa é a ideia que ele trouxe aqui pra gente. Tá? Então, ele está falando assim, olha, esse valor aqui, que é o número 45,32, 75% da sua distribuição, 75%, qual distribuição? Essa. 75% da sua distribuição são valores que estão abaixo de 45,32. Tá? Estão abaixo dele. Então, 45, 44, 43 e assim vai. E o quarto e último quartil
quartil vai ser a mesma coisa, você colocando o número 4 aqui. Que por acaso é o valor, se você olhar, vou colocar uma corzinha diferente aqui, este é igual a este. Ou seja, é o último valor, é o máximo. O valor máximo que você tem. Agora, para que serve essa parafernália toda? Essa parafernália toda é exatamente o que ele está te trazendo aqui. Se você olhar a média que a gente calculou lá, eu clicar aqui em cima, vier com o mouse aqui, 31,28 de valor, tá vendo? Se eu vier aqui, calculei a média. Ah, não calculei. Vamos calcular a média. Perdão. Média. Aqui. 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 31,28 de média. Média. 31,28. Ok. Primeiro quartil, essa primeira linha. Ponto 20. Tá vendo? Valor 20 aí na tela de vocês. Primeiro quartil, 20. Segundo quartil, famosa mediana, 24. Cálculo, mediana, 24. Segundo quartil. Terceiro quartil, calculou pra gente, 45,57. Terceiro quartil, 45,32. Esse infeliz, alguma coisa eles fazem diferente lá, mas está no valor aqui dentro. Não está discrepante totalmente, não é de 50, né? Aqui. Agora aqui, como que funciona esse ponto? E como que funciona esse ponto aqui? Esses pontos vão estar relacionados à distribuição que você tem. Você vai trabalhar com vai ser 1,5 a diferença interquartil. Então, por exemplo, se você pegar a diferença entre esse ponto aqui, se você pegar essa diferençazinha, esse delta aqui, ó, que você tem aqui, 1,5 esse valor é essa distância aqui. Você tem aqui. E se você pegar essa diferença aqui, a diferença entre o segundo quartil e o terceiro, 1,5 esse valor aqui, é esse cara aqui. Aí, para que serve isso? Ô, Lucas, Oi. essa proporção, ela é sempre verdadeira? Para tanto os dois lados, que tanto em cima quanto embaixo? Sim, é para achar limites. Limites entendi. superiores e inferiores. É uma continha. A continha é sempre assim. Você pega 1,5, a conta é sempre essa aqui, ó. 1,5 vezes... Nossa, que cor bonita que ficou. Vou pegar aqui. 1,5 vezes a diferença interquartil. Então, se você está pensando no limite inferior, então você vai pegar entre o primeiro e o segundo quartil. Pega o valor da diferença que deu entre eles e multiplica por 1,5. E esse aqui vai ser o seu limite inferior. Tá, se você pegar valores daqui para cá, é a diferença interquartil entre o segundo e o terceiro. Esse valor que te dá, essa diferença, né, esse delta, você multiplica por 1,5, você tem o seu limite superior. Para que serve isso? Para você achar outliers. Aqui especificamente a gente não achou, mas olha só o que eu vou fazer. Só para vocês verem outliers. Vou pegar um outro valor, ó. Vou pegar aqui, vamos ver se eu tenho sucesso naquilo que eu quero mostrar para vocês ou não, se ele vai me ajudar aqui ou não. Não gera um número que vai ter. Ó, interessante. Vou pegar aqui, selecionar dados, adicionar. Eu vou pegar a nossa base de dados. Ao invés de vir aqui em pay rate, vou pegar um outro valor aqui, que é satisfação. Ou não, engajamento. Pronto, vou pegar engajamento aqui. Tá? Só que não é isso aqui, não é o nome da série que eu preciso. O nome da série eu vou chamar de engajamento. E aqui são os valores da série que eu preciso. Dei ok. Tá? Ele não está me ajudando para me dar outliers. Mas eu vou colocar um outliers lá forçosamente, que é esse aqui, ó. Vou pegar aqui no valor primeiro, eu vou colocar aqui 10.000. Olha como que fica o gráfico. Tá vendo que esse ponto aqui ficou totalmente fora?
Então, o que ele faz aqui é, você consegue, 10 mil foi muito, né? Vamos colocar 2.500. Pronto, agora sim. Olha que interessante. Se você anotar, você vai ter média, mediana, a porra toda. Mas você tem um número que ficou muito fora. Quando você tem uma série de dados e você quer achar aqueles números que ficam muito fora da sua distribuição, ou seja, aqueles que você vai precisar separar e olhar separadamente, se você faz um gráfico desse aqui, você mata o cara. Você sabe quais são os outliers. Esse é o primeiro ponto para que serve isso. Outra coisa para que serve isso, então, por exemplo, eu vou colocar aqui 1.500 só para diminuir a escala para a gente ver, para ficar melhor a caixinha. Outro ponto para que serve isso é para você achar rapidamente valores que poderiam existir ali ou não. Então, o que eu estou querendo dizer? Vamos ao contexto. Nesse contexto, esse engajamento aqui, ele vai de 100 até 500. E apareceu um número 1.500 aqui, um sozinho. A gente sabe que isso aqui é um erro. Tanto que é um erro que eu digitei errado, esse cara aqui. Tá certo? Isso aqui é óbvio. Errado que eu digitei errado. Agora, se você recebe uma base de dados que você tem um único valor assim, o que você faz? Você recorre ao sujeito que te deu essa base, ou seja, que é conhecido no mercado como o dono da base. Então, vou dar um exemplo, quer ver? Daniela, sinto muito, mas vai ser você o exemplo, porque eu sei que você trabalha com base de dados, tá? A Daniela ela faz o final, ela fica lá com as bases de dados, mexendo com a coisa toda, lá é o end do negócio. Beleza. Só que ela estrutura, ela mexe com aquilo ali. Se tem alguém de negócio que vende aquilo ali, ou que imputa informação ali, e aparece uma informação errada, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que falar com o cara que coloca a informação ali, que é conhecido como dono do negócio, e falar, sujeito, esse número aqui é isso mesmo? Faz sentido nessa variável, isso aqui que você está falando para mim, é esse número mesmo? Aí o cara vai ter que olhar e falar assim, puta, não, isso aí é um erro de digitação. Aí o que você faz? Tá? Se você trabalha num lugar que pode ter problema com auditoria de dados, você vai até o seu dicionário de dados. Isso é sério que eu estou falando, pessoal, muito sério. Você vai até seu dicionário de dados, abre uma nota no seu dicionário de dados, você vai abrir uma nota aqui e vai colocar na posição da variável XYZ, há um erro e falei com fulano e ele me disse que está errado, então estou retirando este valor da base e substituindo pelo valor médio. Por quê? Porque daí o que acontece? Se esse cara é um outlier que não faz sentido, tá errado, você não pode simplesmente falar assim, foda-se, tá errado, vou tirar. Não, né? E o resto das coisas? Aí, então o que você vai? Você vai lá e você simplesmente vai pegar, eu nem lembro que número que era, mas vamos ver se tem Ctrl Z suficiente, 204. Você vai simplesmente pegar o valor e uma das formas de você fazer é substituir pela média. É uma das formas, não é que é a melhor, é uma das formas. Você também pode substituir pela mediana. Nesse caso nosso específico aqui, não para esse survey aqui, mas para esse cara aqui, se fosse para fazer isso, é mais interessante substituir pela mediana. Por que substituir pela mediana? Porque a mediana está dentro da maior moda. Tá vendo? A média, essa média aqui, ela vale 31,28. 31,28 tá aqui, ó. Tá aqui dentro. Tá vendo? Agora, a mediana, ela vale, se você ver aqui em cima, 24. 24, ela não vai estar aqui, perdão, né? Mas tá aqui, ó. Tá mais próximo em quantidades que mais se repetem. Tá claro isso? Ô, Lucas. Quando a gente tem geralmente chama distribuições assimétricas, quando a gente tem geralmente distribuições assimétricas, é mais interessante você utilizar a mediana
ou se fosse uma distribuição que lá no terceiro quartil você teria uma coisa assim, né? Vamos supor aqui que ao invés de ser uma distribuição dessa forma, fosse uma distribuição que fosse assim, ó. Por exemplo, ela começa aqui assim, baixinha, aqui, de repente ela faz assim e ela cai de uma vez assim. Entendeu? Aí você vai ter o terceiro quartil aqui mais preenchido. Então é interessante, ao invés de substituir pela média que vai estar aqui, que fica uma porcaria, você substitui pelo terceiro quartil. Tá? Alguém perguntou. Fala. No dicionário de dados, quando você colocou a anotação, coloca o número da linha, né? E do valor que está sendo substituído. Sim. Né? Tá. Sim. Coloca bem específico o que você está fazendo. Tá. Tá certo? Porque é como eu falei, depende da empresa que você tá, você não vai ter auditoria de nada. Cara, foda-se, vai embora. Entendeu? Só vai ser ruim lá na frente se você fizer o estudo pra você nem vai lembrar o que você fez, e aí fica ruim pra explicar. Então, assim, eu gosto de coisas mais detalhadas porque, como já, aquela velha história, né? Gato escaldado de água fria, de água quente tem medo de água fria. Então, como eu já apanhei muito em algumas coisas, então hoje eu tento deixar tudo mais justificado quando tô fazendo um trabalho. Entendeu? Mas depende de onde você vai trabalhar. Como eu trabalhar no sistema financeiro, o sistema financeiro é muito regulamentado e muito cheio de controle. Então, eu deixava coisas muito bem estruturadas. Tá. O que eu ia falar aqui pra vocês? Tá bom. Aí, voltando aqui. Este gráfico aqui, do pay rate, esse sujeito, notem que esse tipo de gráfico é muito... Você consegue chegar em conclusões parecidas com essas daqui. São duas formas de você ver distribuições. Tá claro isso? Tanto o histograma, que é esse cara, tá certo? Por que é histograma? Porque ele é faixa de frequências, tá vendo? Ele pega uma determinada faixa e levanta a frequência. Pega uma determinada faixa de valor e levanta a frequência. Se eu der um clique duplo aqui e vier em número, deixa eu ver se é em número, deixa eu ver se eu não vou falar bobagem para vocês. Tem um lugar aqui, largura do compartilhamento. É isso mesmo, números compartilhados. Compartilhamento por categoria, não, compartilhamento, estouro. O que eu fiz aqui? Aqui, foi isso mesmo. Você separa as coisas conforme você acha melhor. Então eu vou colocar aqui de 100 em 100. Deixa eu ver se ele dá. Não, ficou ruim. Número do estouro é o maior valor. Então eu vou colocar 80 aqui. Números de compartilhamento do estouro. Aham! Aqui, era isso que eu queria. Largura do compartilhamento. Então, ao invés de ser 1, que ele está separando de 1 em 1 aqui, eu vou colocar, por exemplo, de 10 em 10. Ele fez isso. Posso colocar de 5 em 5. Tá vendo? Ou 2,5 a 2,5. Tá? Não tem uma... qual que é a melhor? Aquilo que você vai testando a quantidade de bins que você tem. Tá? E tem uma fórmula para bin, eu acho uma bobagem. Acho horrível. Ou você vê quantos compartilhamentos que você quer. Aqui ele colocou 27, tá certo? Eu posso colocar, quero ver em 15 partes, por exemplo. Aqui. Aí ele separa conforme você quer. Mas a grande questão é, para que serve isso daqui? Serve para você ver aonde você tem concentração de faixas de valores. Tá. Agora, beleza. Então, viu aqui? Isso aqui é a visão geral, hein, gente? Agora, olha que legal. Saca só. Eu vou fazer. Então, eu precisava explicar isso para vocês poderem entender o próximo passo. Não, o próximo passo não se entende. Então, aqui. Olha que bacana. Selecionar dados, adicionar, vou aqui em valores, vou na base de dados, vou pegar lá o pay rate, tá? E aqui, ó, vou pegar a galerinha aqui, tá certo? Peguei, deu ok. Agora aqui ficou igualzinho de cima, show. Pega aqui no editar, no rótulo, vem aqui e coloca uma variável. Eu vou pegar aqui se o cara é ativo ou inativo, tá certo? Então, a gente sabe que um era ativo e o outro era inativo, ou vice-versa, a gente vai ver já. Dá ok. Olha que coisa linda de Deus que ele já fez para você. Ele separa a distribuição por ativos e inativos. Agora a gente está vendo pelo valor. Então, deixa eu tirar o ponto dos meios aqui. Isso, ó, botão direito,
tá? Formatar série, aparece aqui nessa caixinha, tirar pontos internos, arranca esse cara, tá certo? E aí, só para ficar mais claro para todo mundo, eu vou tirar o preenchimento interno para a gente poder enxergar melhor. Pronto. Olha os outliers aparecendo aqui. Tá vendo? Então, vamos lá. O que era um mesmo? Alguém sabe falar de cabeça aí? Que o Lucas já esqueceu. Alzheimer, gente. Alzheimer é uma coisa. É o cara que tá dentro ou fora? Alguém lembra? É o cara que tá fora. Tá fora. Show. Então tá bom. Tá fora. Então esse aqui é o cara que tá desligado, esse aqui é o cara que tá ativo. Então isso aqui é a distribuição do pay rate por ativo, que é o número 0, e inativo, que é o número 1. Agora que vem aqui o grande detalhe. Nota que os caras que foram desligados são aqueles que possuem concentração em valores financeiros menores. Ou seja, a gente já começa a ter uma ideia que valor financeiro é um determinante para o cara ficar ou não na empresa. Tanto que quem ganha mais para essa distribuição se tornou um outlier. Esse aqui é o outlier, porque está acima, tá vendo? Está acima do limite superior. Ou seja, o que é um outlier? É uma raridade, chama de raridade, mas não faz parte de todo a sua distribuição. E você percebe pela distribuição que você tem aqui que a maior concentração de pessoas são aquelas que saem da empresa, tá? São aquelas que estão entre o primeiro e o segundo quartil, o primeiro e o segundo quartil dessa distribuição. Como eles estão muito juntos, que o primeiro quartil e o segundo quartil está muito juntinho, significa que você tem muita gente, que a maioria desse pessoal aqui é o que ganha, são os salários mais baixos, e eles que concentram a saída da galera da empresa. Tá claro isso ou não? Tanto que o pessoal que fica na empresa, a média daqueles que ficam é superior à média daqueles que saem. E a mediana daqueles que ficam, que é essa mediana aqui, a mediana da galera que fica, ela fica muito próxima de quase o primeiro quartil de quem está na empresa ainda. Ou seja, o quanto o cara ganha, a gente começa a ter uma sensação, a gente já começa a observar que é um fator determinante para ele sair ou ele ficar na empresa. Tá claro isso? Tá, então essa é uma primeira análise que a gente tira. Outra coisa que começa a ficar interessante. Perceba que essa caixinha é muito mais estreita que essa. Isso é visualmente fácil de ver. Se essa caixa aqui ela é mais estreita que essa, significa que a variabilidade dos dados, ou seja, a volatilidade, ou seja, o quanto esses dados variam, é menor do que esse daqui. Será, Lucas? Vamos ver? Olha só. Vamos fazer aqui uma conta, tá? E a conta, eu vou pegar aqui vamos fazer aqui embaixo. Vou fazer uma tabelinha dinâmica aqui, ó, rapidinho, ó. Inserir, tabela dinâmica, pegar os dados aqui, pá. Pegar a tabela dinâmica aqui, pegar todo mundo, certo? Até o fim, a gente nem fez continha ainda, só tá explorando essa porra toda aqui. Coisa pra caramba, pra brincar ainda. Vem aqui, velho mantra, opções, tabela dinâmica, dados de marcar e marcar, aqui tá ok, show de bola. Vamos pegar aqui. O que eu vou fazer? O que eu quero ver? Tá? Eu quero ver se o cara saiu ou não da empresa. Joga aqui. Tira os vazios da vida. Aqui. Aqui é se ele está ativo ou inativo. Tá certo? Olha que interessante. Eu vou pegar o valor de quanto ele ganha. Aqui, que é o pay rate, que nem sei onde está mais, tá lá em cima. Aqui. Vou jogar aqui. Só que a primeira, eu não vou calcular a soma.
Eu vou pedir para ele calcular uma coisa que tem aqui embaixo, que esse var aqui, tá vendo? Isso aqui se chama variância. Você tem dois, var P e var ponto. O var ponto é a variância amostral. O var P é variância populacional. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte, tem um detalhezinho na fórmula que você calcula ela. Por definição de conceito, população é como se você tivesse o mundo todo para ser avaliado. Ou seja, está avaliando todas as pessoas do universo conhecido que tem essas características. Como a gente nunca tem o todo, isso é uma idealização estatística, então a gente utiliza a variância amostral, que é o var P, que você tem uma amostra do todo. Tá? É uma questão de conceito. Então eu vou calcular aqui a variância. Calculei. Olha que interessante. Tá? A variância, isso aqui é a variância total, variância de todo mundo. A variância de quem é ativo, ela é muito maior do que quem é inativo. Se eu for fazer uma conta besta, aqui simplesmente pegar esse cara e dividir por esse, ela é 1,7 vezes maior a variância. Ou seja, esses dados de quem é ativo, ele tem muito mais oscilação, muito mais volatilidade do que quem está inativo. Isso é uma verdade? A gente terminou de ver por aqui. Ou seja, quem está ativo, dentro da empresa, a faixa salarial, ou seja, os valores ainda tem muita distribuição de valor. E aqui a concentração é menor de quem saiu. Tá? A concentração dos valores. E isso mostra por essa volatilidade. Tá certo? Olha que eu vou calcular agora. Tabela dinâmica, mostrar campos. Ao invés de calcular a variância, eu vou pegar a mesma coisa, o mesmo pay rate aqui, só que eu vou calcular agora um outro cara chamado desvio padrão. Tá certo? Também tem o populacional e o amostral. A gente calcula o desvio padrão populacional. Esse desvio padrão, na hora que eu calculo, ele também está relacionado a essa volatilidade. Tá? Mas qual que é a diferença entre um e o outro? Agora que vem o grande detalhe. Vamos lá. Então é assim, ó. Deixa eu pegar aqui esse cara. Vamos falar de variância. Tá? O que é variância? A variância tem um problema. Ela é calculada da seguinte forma. Se alguém lembrar de cabeça, pode até falar aí. Ela é calculada assim, ó. Eu pego o valor médio, eu pego a média da minha distribuição e subtraio de cada ponto. Certo? Esse valor que eu tenho, subtraio de cada valor do ponto. Então, a média menos o valor do ponto. Esse valor aqui que sobrou, eu vou dividir esse cara pelo total de pontos menos 1 que eu tenho aqui. Só tem um detalhe aqui. Este valor aqui, ele é quadrático. Então, o que acontece aqui? Por que ele é quadrático? Tá? Por que eu vou pensar dessa forma aqui na minha variância, digamos assim? Vou fazer a conta para vocês aqui para ficar bem claro para vocês verem. Tá vendo? Olha só. Isso aqui é a primeira parte. Vou mostrar aqui, ó. Vou voltar para cá, onde que a gente tinha pego esses caras aqui. Essa aqui é a minha média, certo? Olha o que acontece se eu não elevar ao quadrado. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a média menos o ponto. Tá? Fica bem claro isso aqui para vocês nunca mais esquecer esse negócio aqui, para vocês entenderem de uma vez só. Daí não precisa ficar coisando. Eu pego a média, esse valor, só que não precisa fazer aí, tá? Só ver o que está acontecendo, pra vocês entenderem o conceito. Daí,
Vai embora, até para modelagem ninguém te engana mais. Porque tem muita coisa que engana. Você pega aqui, eu peguei a média, fixei a média que está aqui e vou tirando de cada ponto. Fiz isso, vou jogar para todo mundo, tá certo? Tem valores que é negativo, evidentemente, que são menores que a média. Se eu somar esses caras todos aqui, fizer a soma, tá? Da média menos ponto, olha só. Oh, cacete. Aqui. Viu? Deu 0. A soma, se eu simplesmente fizer a soma, dá 0. Não faz sentido, não tem sentido físico ser 0. E por que que vai ser 0? Porque por um fator simples. Olha só, vou graficar isso aqui para vocês, tá? Só para vocês terem uma ideia. Olha o que acontece. Eu tenho uma quantidade de valores que são positivos, que está acima de 0, e eu tenho quantidades de valores que são negativos. A média, a soma dos positivos com os negativos aqui, como eu estou fazendo a diferença com relação à média, ele vai ser 0. Faz sentido para vocês? Tá? Aí o que acontece? Disso feito, como que a gente faz para resolver esse problema do 0? Tá? A gente faz esse problema do 0, vai dar soma 0, elevando a galera toda aqui ao quadrado. Aí o que que eu faço aqui? Eu vou pegar todo mundo, eu vou pegar cada uma dessas diferenças e vou elevar ao quadrado. Aí peguei, elevei todo mundo ao quadrado. Porque daí, se eu faço isso, eu não tenho mais o problema da soma ser 0. Então aqui é soma quadrática. Tá. Essa soma aqui, eu vou dividir agora, ele é dividido, como a gente está trabalhando com a ideia de amostral, é o 310 menos 1. 23666, certo? Ah, por acaso é a mesma coisa. Por acaso, assim, uma coisa matematicamente, por acaso é a mesma coisa. O que eu fiz aqui nada mais foi calcular a variância desse cara aqui. De todo mundo, né? De toda a distribuição. Essa variância é 23666. Esse cara aqui. Então, como que a gente calculou a variância? Então, voltando aqui na nossa fórmula, para a gente terminar a fórmula, a gente faz assim. Ó, eu pego a diferença, a média e a diferença do valor de cada ponto ao quadrado e pego todo mundo que está aqui, tá certo? E, deixa eu pegar aqui, cadê a minha... Aqui na equação. Ver se ele me ajuda aqui. Aqui para todo mundo e simplesmente somatório, somo a porra toda. A hora que eu fizer essa soma aqui, que foi exatamente o que nós fizemos, aqui, ele calculou, terminou de calcular a variância para a gente. Ele fez aqui, ele pegou o ponto médio menos o valor do ponto, de cada ponto, a gente elevou ao quadrado, fez a soma. Esse cara aqui é popularmente conhecido como variância amostral. Você falou, tá, Lucas, você falou para mim da variância populacional. Falei, qual que é a diferença entre elas? Essa aqui, ó. Matematicamente é isso aqui. Só isso. A variância populacional, A variância populacional, ela tem o menos 1 aqui embaixo. A variância amostral é menos 1. A populacional não tem o menos 1. Por quê? Porque o conceito fala assim, é um conceito que brinca o seguinte, tá, se eu tenho uma amostra de valores, eu não tenho a população toda, então eu consigo com N, que esse aqui é meu N total, menos 1, se eu tiver 100 casos, eu consigo com 99 casos descobrir o meu centésimo. Então, 99 casos, com 99 casos eu descubro qual que é o meu centésimo, eu infiro, calculo o meu centésimo, ponto. Tá? E chego no valor que é correspondente àquele na minha amostra. Ok. Agora, na população tem o todo mundo, eu não preciso calcular ninguém.
Ninguém está invisível. Todos estão sendo vistos. Aí, matematicamente falando, se você notar, esta merda com esta daqui, ela vai ser indiferente conforme você vai aumentando a quantidade da sua base. Por quê, Lucas? Imagine que aqui embaixo você tem 1000 pontos. 1000 menos 1, 99. Então você pegou um valor aqui e dividiu por 1000 menos 1, 999. Você pegou esse valor que deu aqui em cima e dividiu por 999. E o mesmo valor que deu aqui, que é igual, se dividiu por 1000. Agora, se você tem 1 milhão de pontos, você vai pegar 1 milhão e subtrair 1. O que vai dar 99.999. E aqui vai dar 1 milhão. Ou seja, já começa a ficar irrelevante. Né? Se você agora tem 1 bilhão de pontos, ou 10 milhões de pontos, fica menos irrelevante ainda. Então, tanto faz aí qual você vai usar. Aí, qual que eu uso então? Quanto menor a sua base, você mais vai calcular pela variância amostral. Quanto maior a sua base, você vai calcular pela variância populacional. Tá? É assim que funciona na prática esse negócio aqui. A prática é essa, tá certo? E aí, beleza. Você tem a variância, que fica bem relacionada às caixinhas, e aí a gente viu uma coisa chamada desvio padrão. Aí você fala assim, cara, mas por que a gente não usa... O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, deixa eu voltar aqui no Excel, senão vai ficar esquisito o que eu tô falando. Olha só, perceba que esse número de variância, beleza, com relação à caixinha faz todo sentido, legal, visualmente, mas se você pensar que isso aqui é dinheiro, valor, e que são valores que variam, que a gente viu, que esses valores ficam variando entre, você terminou de ver aqui, num gráfico, são valores que variam entre 14 e 80, e aparece um número esquisito, 264, parece que fisicamente é esquisito, não é? Você fala assim, pá, me explica uma coisa, eu tenho valores variando entre 14 e 80, por que eu tenho um número que é 284 de variância? Porque a variância, ela tá pegando, se você pensa que é dólar, aqui, você tá aqui, ó, dólar, média de dólar, menos dólar. Unidades, como se fosse altura, né? Altura, unidade de altura. Então, aqui é dólar, aqui é dólar. Quando você fez essa conta aqui, você está pegando dólar elevando ao quadrado. Então, a unidade física daquilo ali é a unidade ao quadrado. Por isso que a variância está pensando daquela forma. Como que você faz para trazer para um número mais próximo do real? Desvio padrão. Como que é o desvio padrão? Como que a gente calcula o desvio padrão? O desvio padrão, aí que entra um detalhe bacaninha. O desvio padrão, ele nada mais é, ó, esse desvio. O desvio padrão nada mais é que a raiz da variância. Só isso. O caralho. Variância. Então, se você tem a variância amostral, você quer o desvio padrão amostral, você calcula a raiz desse ser. Se você quer a populacional, você calcula a raiz da variância populacional. Em outras palavras, saca só. Aqui é a variância que a gente calculou lá. Eu vou calcular essa variância total aqui, tá? Então, fazendo no Excel, variância. Caramba, variância por fórmula, tá? Se vocês quiserem calcular. É isso aqui, ó. Igual var, você aperta var a variância amostral, tá certo? Ó, estima a variação em base da variância amostral. Abre a fórmula aqui. Qual que é a matriz que eu vou utilizar aqui? Vamos lá. Pego o pay rate, tá? Venho aqui. Aqui, ó, pay rate, seleciono todo mundo. Fechou. Aí, o valor aqui, ó. Esse valor aqui. Isso aqui é a variância. Desvio padrão, DP. O desvio padrão igual raiz do cara de cima. Pá. Oh, caramba. Aí. Pegou. Calculei. Tem fórmula no Excel, Lucas? Tem. Ó, se liga. Igual
desvio, tá vendo, ó? Desvio para... Não sei porque tá aparecendo esse negócio chato aqui, alguma coisa travou. De novo, igual, desvio. Aí apareceu vários aqui. Eu vou colocar desvio pad, então desvio padrão amostral, tá aqui. Peguei o cara. Vou lá, base de dados. Peguei todo mundo aqui. Selecionei, dei OK. Olha, mesma coisa. Tem que ser, é fórmula. Tá certo? Então, para que serve isso? Para que serve desvio padrão? Para que serve a variância? Para você ver o quanto os seus dados têm volatilidade, o quanto eles flutuam, o quanto eles são o quanto bagunçado ele tá. Quanto maior o desvio padrão, tá certo? Principalmente comparado com a média, quanto mais ele for ficando maior, e for se distanciando de média da coisa toda, tá certo? Mais bagunçado, ou seja, mais volatilidade você tem, mais esparsos estão os seus dados com relação a uma ponto central que se chama média. Tanto que, fazendo uma última conta aqui para vocês, a média é essa baganaça aqui, ó. Vou jogar para cá o pay rate de novo, só que agora eu vou pedir para ele calcular para a gente a média dessa porra toda, e ele calculou. Olha só. Ele pegou o ponto médio aqui, tá certo? Esse ponto médio, quanto mais o desvio padrão ele for se afastando da média, se eu quiser fazer uma conta, até fazer, por exemplo, o sigma por esse cara aqui, sigma é desvio padrão por, desvio padrão por média, tá certo? Quanto mais esse cara aqui vai tendendo a 1, ou ficando maior que 1, significa que mais os seus pontos estão esparsos com relação à medida central, a medida centralizada, que é a sua média aqui, ó. Tá certo? Ou seja, tem muita volatilidade, muita bagunça nisso tudo. Tá? É isso que vai te mostrar esse cara. Tá bom. Como que a gente calcula agora, com isso tudo sabido e entendido, como que eu calculo esse R2 para saber se esse nosso amigo aqui, que está me mostrando como visual, se realmente eu posso utilizar como um indicador matemático, ou seja, fazer umas funções, umas coisas que sejam até mais automatizadas, para compreender se faz diferença ele estar ativo e inativo faz diferença na posição que ele está. No dinheiro. Então a gente vai calcular cálculo do R2. E o cálculo do R2 é o seguinte, vou te tirar isso daqui, tá? O que eu preciso para calcular esse cara? Não preciso nem de desvio padrão e nem de média. Tanto que eu vou fazer o seguinte, ó, vou deixar esse cara aqui em cima para vocês aqui, não vou apagar. Vou pegar de novo essa mesma base, essa mesma coisinha, vou jogar aqui embaixo e vou fazer assim. Eu preciso só disso aqui, ó. Lista de campos. Eu não preciso do desvio padrão, não preciso da média. Eu só preciso da variância e vou precisar de uma contagem. De quanto eu tenho em um e quanto eu tenho em outro. Só isso. Então eu preciso de contagem, ou seja, eu preciso de contagem. Eu preciso da variância amostral. É isso. Então, o que a gente vai fazer? Para calcular esse R2, o primeiro cálculo que a gente faz uma variância, que a gente chama de variância ponderada. Calculo aqui uma variância ponderada. Tá? Como que eu calculo a variância ponderada? Variância ponderada é uma média ponderada entre este cara e este daqui. Tá certo? Então, como que vai ser? Ó, eu tenho uma variância ponderada, eu tenho a variância total. Ó, quer ver? A variância total, quem que é? É esse cara aqui. Esse aqui é a minha variância total. Já é calculado na própria tabela dinâmica. A ponderada simplesmente faz o seguinte. Eu vou fazer aqui de uma forma bem passo a passo, depois eu mostro uma fórmula no Excel que você mata em 5 segundos, tá bom?
Se você tem uma tabela muito grande, fica chato fazer isso na mão. Variância ponderada é o seguinte, ó. Você pega esse valor, multiplica por esse, ou seja, a sua variância respectiva à sua quantidade, mais a outra linha, a sua variância, vezes a respectiva à quantidade, fecha e divide pelo N total que você tem. Certo? Isso aqui é a variância ponderada pela quantidade. Tá? Vale 2, vale esse valor aqui. Certo? É isso aqui que você tem nessa brincadeira. Aí você fala assim, cara, tem como fazer isso? Se eu tivesse aqui 25, por exemplo, para a gente calcular essa mesma ideia aqui pro employee lá, pro coisa de valores, por onde foi contratado. Tem 52 lugares que o cara é contratado. Puta, fazer 1 a 1 na mão é horrível. Então, o Excel tem uma coisa chamada somar produto. Tá? Essa função somar produto, aqui, ó, somar produto, você abriu, o que ele vai fazer? Exatamente o que a gente fez. Então, você coloca matriz 1, é a primeira matriz que você quer que ele manda fazer a multiplicação entre um elemento e o outro elemento da outra matriz. É esse aqui. Então, somar produto. O que ele está fazendo, esse somar produto? Ele está fazendo essa primeira parte aqui, ó. Essa primeira parte que eu fiz aqui, ele está fazendo por somar produto. Tá certo? E aí ele faz o somar produto. Se tiver uma matriz muito grande, então ele faz isso num piscar de olhos, dividido pelo total. Pronto. Chegamos no mesmo valor. Tá? Essa é a variância ponderada. Aí tá bom, ô Lucas, como que a gente calcula o R2? Você não me mostrou o cálculo ainda. O cálculo do R2 é assim, ó. Você vai pegar, é igual 1 menos a variância ponderada dividido pela variância total. Esse aqui é o cálculo do R2. Tá certo? Tá? Ou seja, esse R2 aqui é 1 menos a variância, 1 menos a variância ponderada pela variância total. É isso que você tem aqui. Tá? O que acontece com esse cálculo de R2? Ele é da mesma forma. Ele varia de 0 até 1. Quanto mais próximo a 1, tá certo? Você fala, quanto mais próximo a 1 ele for, melhor explica a relação. Quanto menos próximo a 1 ele for, menos explica essa relação. A pergunta é, caramba, Lucas, aqui eu percebo que tem uma diferença gigantesca entre essa distribuição e essa. Dá para perceber que os caras que ganham menos, eles saem da empresa mais do que esses caras aqui. Por que essa relação aqui não dá próximo a 1, então, ou 100% no caso aqui, né, que eu tô colocando, vou colocar aqui de forma geral. Por que não ficou próximo a 1, ficou tão longe de 1 assim? Porque essa relação, ela tem um pensamento linear, se chama relação linear, e necessariamente essa relação que você vê aqui, ela precisa ser linearizadas. Ou seja, ela pode ser uma função quadrática, pode ser uma função do capeta, mas ela não é linear. E esse cara aqui vai te mostrar principalmente relações linearizadas. Tá claro isso? Perguntas, dúvidas, críticas, xingamentos? Nesse momento tá claro, daqui a 5 minutos eu não vou lembrar de mais nada. Mas... Então, como que funciona agora, Daniela? Você que abriu a coisa toda. Funciona assim. Vocês vão pegar para cada quantitativa que vocês têm, que faz sentido, que vocês já perceberam que eu tenho alguma que não faz sentido, e vai abrir todo mundo. Para quê? Para chegar lá no seu resumo. Cadê meu... Eu não fiz o resumo? Fiz. E vai calcular o R2 para todo mundo. Porque aí o que vai acontecendo? Vocês vão tendo indicadores para qual variável vocês vão focar, vão ser as melhores variáveis para responder o porquê os caras saem da empresa ou não, sem a gente abrir nada. Perceba que a gente não abriu nada. O que eu tô falando abrir, gente? Quando eu falo abrir, eu uso uns termos que eu usava no mercado e, né? O pessoal falando, tá falando o quê? Abrir o quê? Abrir variável é fazer conta. Por exemplo, a gente não fez uma conta aqui que é assim... Quanto tempo o cara que fica na empresa, quanto tempo um cara que sai da empresa fica nela e o quanto tempo um cara que está na empresa está nela. Qual que é a média de tempo? A gente não fez isso.
Ah, qual que é a taxa de saída com relação ao tempo? Então, assim, eu contrato uma leva de pessoas no primeiro trimestre de determinado ano, quanto tempo demora para essa leva toda sair da empresa, entendeu? A gente não fez cálculo de nada aqui. A gente não está levando o fator tempo para nada. A gente está simplesmente pegando as variáveis secas, que a gente chama, tá certo? Já levantando informação suficiente que para um cara que trabalha com RH, aqui, ele já te daria um beijo na boca para você entender isso para ele. Entendeu? Já fala, caramba, então tem... porque, porra, você leva um gráfico desse aqui para um cara do RH, cadê? Você leva um gráfico desse aqui para um cara de RH e fala para ele, ó, você tem esses dois aqui, foca em cima, você já dá um plano de ação. O plano de ação pode sair de você ou não, vai depender de como você é contratado, né? Se você está numa célula que é para resolver todo o problema, você pode propor algum plano de ação. Se for para você simplesmente levantar as informações para ele discutir aquilo ali, muitas vezes o plano de ação fica com a própria célula que a gente chama de cliente, né? Célula cliente, tá certo? Então, por exemplo, tô querendo dizer assim, tá aí o Ayrton ele é contratado para um lugar para fazer as análises. Então ele levanta as análises e dá os indicativos. Fala, olha, aqui tá, vocês podem agir aqui, pode agir lá, pode agir acolá. Ou ele é contratado assim, não, cara, como se fosse uma consultora. Resolve a porra toda pra gente e dá um plano de ação. Geralmente consultor é mais assim. Dentro de algumas empresas, as células de analytics funcionam como uma consultoria. Você tem que dar a solução pros caras. Dá uma ideia pra vocês. Eu trabalhei num lugar que, dentro da diretoria de riscos, a gente trabalhava com advogados. Então, imagina o quanto que advogado conhece de números. Então, assim, o que acontece? A gente tinha que, além de levantar todo o número, fazer a coisa bonitinha para eles, a gente propunha solução para os caras também. Porque, assim, eles eram muito bons como cão de briga. Porra, era um verdadeiro pitbull. Jogava, você dava o foco pro cara, falava, vai. Os caras iam para cima, martelando, sancando o braço, sangue e a porra toda. Era futebol de várzea, né? Carrinho por trás e chute na canela direto. Resolvia os problemas. Mas você tinha que dar o norte para os caras. Então a gente propunha soluções, levantando os números e falando, é aqui, vai, segue. Entendeu? É uma forma. E tem muito isso, tanto que existe uma coisa chamada jurismetria. Tá? Se você ouviu falar, não, jurismetria nada mais é que o analytics aplicado a ciências jurídicas. Entendeu? Ciência jurídica, levantar dados e informações. Então, tem escritório que, pra você ter uma ideia, quando eles trabalham com grande volume de dados, eles fazem o seguinte, eles começam a mapear os juízes. O que é mapear os juízes? Mapear a juiz é mapear as decisões judicial. Então, eles pegam um determinado juiz e começam a ver como esse juiz se comporta frente a determinada ação. Se ele dá ganho de causa ou não. Então, eles já sabem o seguinte, se eles estão com uma causa que cair num determinado juiz, eles têm uma probabilidade muito grande ou muito baixa de perder, porque aquele juiz, por exemplo, não dá ganho de causa naquelas causas. Então, o que eles fazem? Se eles entram, aqui em São Paulo, por exemplo, que tem muitas varas, entra num fórum tem muitas varas, cai no juiz X, e o cara já vem e fala, puta, esquece. Já manda arquivar esse processo, nem vai na audiência que o juiz vai arquivar, porque a gente vai perder. Vamos tentar entrar de novo, a gente tem uma quantidade de vezes para entrar, que eu não me lembro quantas vezes são, para a gente tentar outro juiz, por exemplo, para ver se a gente ganha a causa. Então, existe isso sim. Vai chamar jurismetria. Tem um banco grande, chamado com a letra laranja, que usa isso já faz bastante tempo. Os bancos com a cor vermelha faz isso bastante tempo também. Tem outros bancos com as outras cores que estão vindo agora, já estão implementando também, porque como eles são novos, então não tem tanta ação. Mas tem. Então, você dá o norte para os cidadãos. Entenderam a tarefa de vocês? Curtiram a brincadeira aí, pessoal? Estão vendo a significância desse negócio todo, para que serve? Então, quando você vê uma variância, não é simplesmente para alguém socar para a goela abaixo de você, você já coloca a mão no peito do filho da puta e fala assim, ó, não é assim que funciona, não vai colocando as coisas na minha goela aqui ou não, cidadão, eu sei que isso daí funciona. Entendeu? Porque senão, cara, fica uma bagunça. E acontece muito isso, viu, gente? Acontece muito, né? O cara posta lá um gráfico, mostra, fala, solta pirotecnia, fogos, não sei o que lá. Como a galera não entende nada, engole a porra toda, entendeu? Então, assim, vai entendendo, vai se fortificando os conceitos mesmo, sabe? Assim, e sem medo de ser feliz. Sem medo. O cara socou as coisas na goela de vocês, põe a mão no peito e fala assim, não é assim que funciona não, gente. E fala o conceito, ó. Significa isso. Tá?
bem legal, vale bem a pena. Então, é isso que a gente viu aqui, essa ideia, que é esses significados. Então, a ideia de vocês é fazer o resumo, certo? Colocar esse R aqui, depois a gente vai fazer o IV. O próximo é o IV, segunda-feira. Eu vou colocando as coisas lá para vocês. Se eu notar que eu preciso fazer mais alguma coisa, eu boto alguma aula extra, não, mas geralmente surge no meio de uma noite, assim, uma madrugada. Puta, dá para fazer tal coisa. Tá certo? Mas senão eu posso no IV. Tá? E se eu tiver alguma ideia de trabalho, de algumas coisas para vocês responderem, também eu coloco lá. Por enquanto, Show de bola. gente, tá? Vocês estão curtindo essa parada? Tá bom assim pra vocês? Tô adorando. Muito bom, Lucas. Tá bom? Massa demais. Lucas, Oi. você não falou se a gente acertou ou não, aquele testezinho que você fez. Puta, você fez uma pergunta interessante. Eu não lembro se eu corrigi os outros dois que faltavam. Duas pessoas, eu preciso corrigir. Mas a Tá bom. acertou assim, não aparece uma nota, pra quem corrige, não aparece Pra mim, não. Pelo menos pra mim não apareceu nada. alguém, aqueles que eu corrigi, apareceu algum e-mail enviando pra vocês ou não? E-mail não. Tá, então eu acho que tem dentro da plataforma, assim que eu corrijo, eles mandam uma notificação pra vocês. É até bom saber, é bom vocês me lembrarem disso. Eu posso falar. Mas eu acho que tem como configurar para ele enviar e-mail também. Tem, né? Que é Moodle. Ele vai. Tem. Show. Vou Tem, configurar. né? Beleza. Vou configurar. Gente, qualquer dúvida, me procurem. Muito obrigado. Adorei. Adoro fazer isso aqui. Valeu. E até a próxima aula. Até segunda-feira. Boa noite, Abraço. pessoal. Boa noite. Tchau, Valeu, tchau. Lucas. Valeu. Valeu, pessoal.